como emendar 2 ou mais sem tirar de dentro. Na verdade, aqui atendendo a um pedido que foi feito aqui ao vivo, a gente vai explicar um pouquinho sobre o período refratário e como isso impacta a capacidade do homem emendar 2 ou mais. Pessoal, então vamos falar um pouquinho, né, sobre essa capacidade de recuperação, esse tal desse período refratário. Então, você já tinha ouvido falar sobre isso? Certamente você já sentiu isso na pele, né? Porque isso até seja talvez uma questão evolutiva, né? Logo após um ciclo completo de estimulação na hora H, que geralmente é composto primeiro pelo desejo, então aquela vontade que começa, né, aquele impulso sexual que o sujeito tem, seguido por uma resposta de rigidez, a capacidade de chegar ao clímax, né, ou o ápice, ou o orgasmo mesmo, e depois uma chamada resolução. Então veja que tem, né, um ciclo de estimulação. O sujeito está ali de boa, então tem uma excitação, uma resolução e um platô, né? Esse platô, essa resolução é chamada de período refratário. Porque se você pensar bem, o orgasmo é um momento fisiológico muito intenso, né? O sujeito libera uma quantidade muito grande de neurotransmissores, de substâncias do prazer, e de certa forma há um pico, né? Então há uma liberação rápida e depois um pico. Para que o sujeito consiga começar esse ciclo novamente, então precisa de um certo tempo para os nossos neurônios se recuperarem, para se refazerem os estoques dessas substâncias que são estimulantes, para que você consiga repetir esse ciclo. Tá? Então, isso é fisiológico, né? Isso é fisiológico e, habitualmente, na maioria dos homens, existe ali um período de alguns minutos. É normal também que, à medida que o homem vai envelhecendo, vá passando os anos, né? Então há um aumento desse período de recuperação, porque o seu corpo precisa de mais tempo para recuperar todo esse processo de produção de substâncias estimulantes. Eu diria que isso até é uma questão evolutiva também, né? Então veja que boa parte dos processos fisiológicos do nosso corpo, eles têm resposta a alguma vantagem evolutiva. Então imagina se o homem lá das cavernas, que tem digamos, o ímpeto sexual, que é um dos grandes pilares de estimulação do homem. Então, imagina se ele conseguisse emendar 2, 3, 4, passasse o dia tendo relações, logo mais ia chegar o leão e ia comer ele. Então, como também, do ponto de vista evolutivo, o sexo ele tem uma função primariamente reprodutiva, então o sujeito é que o cara consiga ter relação, libere lá continuidade, libere lá seu leitinho para garantir a prole, daí é um tempo que ele termine, que ele vai embora, que ele vá se proteger aí nas cavernas, para não ter nenhum perigo excessivo por estar embutido num prazer muito prolongado. Como eu falei, de acordo com o mundo moderno hoje, a gente não tem mais esse medo de ser comido pelo leão, então isso acaba trazendo mais, digamos, mais insatisfação do que qualquer tipo de vantagem evolutiva no dia de hoje, né? Então essas são as questões relacionadas ao período refratário. E aí vem a grande pergunta, né? Pô, será que é possível, então? Será que se eu me condicionar, eu consigo? Né? Que nem um atleta que se condiciona a fazer ali maratona, correr 40 quilômetros, 50 ou mais quilômetros, será que o sujeito consegue eventualmente superar as limitações fisiológicas? Então me conta aí se você já conseguiu emendar 2 ou mais. Já vou adiantando, gente, que é virtualmente impossível para o homem conseguir superar essas alterações fisiológicas. Então, na população, né, eu diria que a grande maioria dos homens nunca vai conseguir emendar 2. Tem algumas estatísticas que apenas 1% dos homens tem um potencial de conseguir ter uma recuperação inferior a 10 segundos, que seria, digamos, o tempo necessário para você emendar 2 sem tirar de dentro. Diferente das mulheres, hein? Então, já as mulheres, isso é bem mais comum. Até 15% das mulheres conseguem ter um período refratário, um período de recuperação inferior a 10 segundos, e elas acabam conseguindo ter orgasmos múltiplos, né? Para a mulher, talvez essa questão evolutiva seja diferente, né? Como não é ela que controla a duração da relação, na maioria das vezes, a natureza foi mais versátil para elas. Para nós, infelizmente, não. E aí, meus amigos, então, veja que eu falei, né? Menos de 1% vai acabar conseguindo, mas é sempre possível você abreviar, né? Então, emendar 2 de dentro talvez seja uma coisa para poucos, né? Para os homens lendários, digamos assim. Mas é interessante porque é possível você achatar, diminuir esse tempo, né? Se você tiver uma recuperação rápida, às vezes já é suficiente na maior parte dos relacionamentos.
Na verdade, muitos homens que têm, inclusive, ejaculação precoce, eles acabam se compensando. Eles gozam a primeira muito rápido. E à medida que ele tem uma mínima recuperação, ele já consegue emendar a segunda. Muitas vezes porque não houve uma recuperação completa, o tempo, né, de latência, o tempo que ele demora para gozar acaba sendo maior. E aí, de certa forma, o cara se recupera rápido, pode ser uma maneira de compensar a ejaculação precoce. Não é à toa que após os 30 anos, boa parte dos homens que têm ejaculação precoce começam a ter mais dificuldade, porque eu acabei de dizer, né, esse tempo de recuperação, à medida que os anos vão passando, ele vai aumentando também. E aí o sujeito que tem ejaculação precoce não consegue mais compensar. E isso vira um problema, né? E aí o sujeito às vezes acaba buscando ajuda para compensar o tempo muito curto, a rapidez muito grande da primeira. No final das contas, gente, então é muito importante a gente caprichar bem na primeira, que é uma coisa que está muito mais ao nosso controle fisiológico. A recuperação nem tanto. Será que existe algum remédio, gente, que é capaz de fazer um homem emendar duas? Então, medicamentos como Tadala e Sildenafila são talvez os únicos medicamentos que têm uma real eficácia comprovada de melhorar o tempo de recuperação. Não é a capacidade, às vezes, de você emendar duas, mas de você melhorar esse tempo, né? Então, cerca de 40% dos homens que tomam esses medicamentos têm uma abreviação ali do tempo de latência, do período refratário, certo? Já vi muitas vezes nas redes sociais e até recebo muito essa pergunta se a tal da cabergolina é capaz de aumentar o tempo de latência, gente. Infelizmente, eu diria que não, tá? Então, isso aí realmente é um grande mito. Né? O pessoal chama ao combo, um dos combos lá do ator pornô, que é para o sujeito conseguir emendar duas. Então, a cabergolina é um medicamento que ele inibe a produção de prolactina. Então, a prolactina é um dos principais inibidores da dopamina. E uma das principais substâncias que são liberadas em pico e que estão relacionadas ali com o orgasmo é a dopamina, certo? Então, talvez, né, do ponto de vista fisiológico, faz sentido. Se você diminuir a prolactina e aumentar, favorecer a dopamina, isso poderia acelerar o tempo de recuperação. A grande questão é que não tem nenhuma evidência nesse sentido. A cabergolina pode ser interessante para quem tem a prolactina alta. Então, se você tem um prolactinoma, se a sua prolactina está acima de 50 ou acima de 100, que muitas vezes está relacionado a um tumor de hipófise, e por conta disso você começou a ter uma baixa de testosterona, começou a ter uma disfunção erétil, uma diminuição do desejo. Então, nesses casos, aí sim, você fazer a cabergolina, que vai baixar a prolactina, pode te destravar para melhorar a tua performance e até acelerar a recuperação. Mas dos homens que são saudáveis, que estão apenas buscando performance, isso não funciona tão bem. Inclusive, existe um mínimo até de indicação da cabergolina para quem tem anorgasmia, para quem não consegue gozar. Que aí, na verdade, o que você vai fazer é você vai induzir esse pico aí de dopamina para tentar auxiliar a fazer com que o homem consiga gozar. Mas, infelizmente, também, meus amigos, até para isso que tem um mínimo de evidência, a evidência é fraca. Eu diria que só vai funcionar em torno de 50% dos homens. Então, é claro que tem muito doido aí tentando de tudo para tentar conseguir. Pode ser que, às vezes, pelo efeito placebo, pode ser que nele existe um efeito fisiológico que favoreça. Mas não é uma coisa que eu consigo recomendar para os homens de uma maneira mais ampla. Qual é o tempo de recuperação de vocês? Qual o período refratário? Você consegue recuperar em menos de 1 hora? Em mais de 1 hora? Então, homens idosos acima de 70 ou de 80 anos podem ter vários dias de recuperação. Você diminuir o tempo refratário? Então, a resposta é sim. Inclusive, todas as estratégias que a gente utiliza lá no Desafio Máquina de Prazer, que é o meu treinamento online, ajudam o homem a melhorar a rigidez, melhorar o controle, e se você se dedicar bem, você consegue reduzir, tá? Reduzir, abreviar o tempo de recuperação. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o Desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link
para entrar na nossa lista de espera.